Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa terceira aula da matéria de tópicos de fundações. Então a gente já falou aí que são as fundações, para que serve, o que a gente tem que levar em conta. Já falamos na aula anterior sobre o solo, sobre ensaio de SPT, sobre algumas características dos solos. E hoje a gente vai continuar falando um pouco ainda do solo. Só que a gente já vai abranger um pouco mais como que se comporta o solo e como que se comporta esse conjunto, estrutura mais solo. Tá bom, pessoal? Então a gente vai estar à disposição, se vocês tiverem de dúvidas aí, é só mandar mensagem, mandar e-mail que a gente vai estar para esclarecer. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade com relação ao solo, aquela situação que eu estava explicando na aula anterior, das características dos solos, Então, uma das características do solo que eu falei meio por cima, que dou continuidade agora, é com relação aos índices de suporte do solo, A gente falou da questão de aterro compactado e tudo mais, e dos fatores, que a gente consegue extrair de informação do solo e que é essencial é a questão do suporte do solo, O que quer dizer o suporte do solo? É a resistência que ele tem quando ele está compactado, quando ele é exposto, após imersão em água, e verifica a resistência que ele tem de suporte, que ele deforma um anel dinamométrico quando ele está fazendo uma introdução, Então, ou seja, ele introduz um apoio, quando ele está um solo resistente que tem o suporte, consequentemente ele empurra esse pistão que deforma um anel dinamométrico e acaba tendo essa referência de informação que é o suporte, que é o índice de suporte Califórnia, ou para alguns já devem ter ouvido, o CBR. Então, se vocês pesquisarem lá no YouTube ISC do solo ou o CBR, vocês vão encontrar um pouco mais de informações a respeito dessa questão. Então, o que isso impacta para nós? Onde eu quero chegar? Que quando a gente fala, de modo geral, seja do solo, seja do concreto, seja do aço, qualquer tipo de material, a gente tem duas situações. Vamos começar do mais simples. Se eu pego uma sacola plástica do mercado e eu coloco um saquinho de pipoca, de milho de pipoca, de 500 gramas, ela suporta, carrega tranquilo. Então, ou seja, a sacola suporta aquele saquinho de milho de pipoca. Quando eu pego a mesma sacola e eu coloco ao invés de um saquinho de pipoca, eu coloco um saco de arroz, o que já acontece? Ela já vai ficar mais pesada, Porque eu tenho 5 kg de arroz. Consequentemente, a sacola vai ficar mais esticada. Aí a moça do supermercado fala aqui para vocês, Moço, moça, o senhor, senhora, já quer que coloca 2 sacolas? Que é por quê? Para a gente garantir que não vai estourar a sacola. Opa, não estourar a sacola. Não estourar o quê? A alça da sacola ou até mesmo a parte da estrutura da sacola, Então, opa, esse é o primeiro ponto de referência. A sacola pode ser que suporte ou não um saco de arroz de 5 quilos. Beleza? Ok. Pô, eu estava construindo aqui um negócio com madeira e eu coloquei lá uma estaca de madeira, aí eu coloquei um apoio nela, suportou sem problema nenhum. Quando eu coloquei o outro lá, um peso 3 vezes maior, ela lascou. Então, ou seja, ela não suportou aquele peso e ela rompeu. Aí ela fez o quê? Como a madeira é um material mais enxuto, geralmente ele, quando ele quebra, ele lasca assim, faz como se fosse de um corte assim na sua seção, ele acaba cisalhando, então ele acaba rompendo aquela resistência e ele acaba abrindo, acaba não suportando. Então, ou seja, entra mais um quê? Rompeu, ele cisalhou, a tensão dele foi maior do que a sua resistência. Então a gente começa a configurar duas forças atuantes, Na verdade a gente consegue conciliar. Em uma força atuante a gente consegue tirar duas informações. Primeiro, que é a tensão que é aplicada, ou a força ou o peso que é aplicado em cima desse material. E em segundo, em contrapartida, é a questão da resistência do material. Então, todos os materiais, se a gente for parar para analisar, todos, eles têm essa característica. Um exemplo, o fio que
passa aqui na tomada, que passa na nossa casa. Por que que quando você vai fazer uma instalação do chuveiro, o diâmetro do fio que você usa, ele é maior do que o que você usa para uma iluminação de LED, por exemplo? Você chega lá, o eletricista fala que da ligação da lâmpada pode ser de 2 milímetros, de 1 milímetro, 2 milímetros. E quando você chega para fazer o do chuveiro, ele perde de 4 milímetros, de 6 milímetros, né? Depende do tipo de chuveiro. Justamente porque, se você usar um fio de 1 milímetro ou de 2 milímetros no chuveiro, conforme ele vai estar usando, ele vai estar aquecendo. A corrente vai passando, a corrente vai passando, a corrente vai passando, aquele fluxo de corrente que o chuveiro exige, e ele acaba fazendo o quê? Derrete toda aquela proteção do cabo, né, do fio de cobre, e ele pode causar mais transtornos. Ele pode acontecer o quê? Se ele tiver dois, um do lado do outro, esse excesso de temperatura ele vai derreter aquela capa protetora, encosta um fio no outro, pronto, fechou o curto-circuito, queimou o chuveiro, queimou a relação, o quadro de energia, fogo generalizado, quebrou toda a casa, queimou toda a casa. Então imagine só, o que a gente aprende com isso? Que o fio, ele suporta uma certa corrente que está passando, né, de energia, para que ele não se rompe ou se derreta. Então o que isso quer dizer? Que o fio de 1 milímetro não atende o chuveiro, porque não suporta essa quantidade de corrente que está passando ali para poder funcionar o chuveiro. Então isso a gente entende que a gente precisa ter o dimensionamento do diâmetro do fio para a instalação que a gente precisa. Ou seja, conforme a minha a corrente vai determinar o diâmetro do meu fio. Da mesma forma, a gente tem a relação. Se eu colocar um tubo de água 3/4, né, que é o que a gente usa, e colocar uma caixa d'água para distribuir para 100 casas, somente aquele tubo de 3/4, ele não vai ser suficiente, porque talvez até a terceira casa tenha pressão na água para poder ligar o chuveiro, por exemplo. As outras casas não vai conseguir. Por quê? A quantidade de água que está chegando nos pontos das casas, ela é pequena e não dá conta de vencer o peso próprio para poder trazer uma pressão para funcionar. Ou seja, você tem que dimensionar o diâmetro do tubo para poder passar aquele volume de água para que atenda aquela demanda, que é o que? Aquela pressão no ponto da saída de água lá da casa. A mesma coisa é o aço. Quando a gente vai fazer uma chapa de carro, por exemplo, eu preciso de uma chapa de 1,5 mm, mas esse 1,5 mm ele tem que suportar uma tensão, né, uma força de X quilos até ele deformar, no formato que ele vai estar ali. Por exemplo, o paralama ele faz um teste de que aquela chapa tem que ter tantos milímetros para suportar uma força mínima de tensão. Então, essa relação ela vai carregar para vocês em todos os materiais, em tudo isso está presente, tudo. Todos eles têm, até mesmo o soquete da lâmpada, lembra daquelas lâmpadas incandescentes? Aí surgiu, antigamente era só soquete de louça, né? Cerâmico. Aí você rosqueava lá, beleza, tranquilo. Aí com o passar do tempo, saíram aquelas mais baratas que eram de plástico. Aí o que vinha especificado lá no rótulo? Você tem essa opção mais barata de soquete, que é de plástico, porém ela só suporta a lâmpada de 80 watts, né? Eu não sei qual é a faixa etária de vocês, mas eu tô ali na casa dos 30, né? Tô novo ainda, novinho, mas eu lembro disso aí. Vi muito disso aí, eu participei, né? Eu vi isso aí acontecendo, isso aí fluindo. Então o que acontece? O que eu quero dizer? Que se eu colocar uma lâmpada de 200 watts num soquete que suporta 80, vai chegar uma hora que vai derreter aquele soquete e vai comprometer a segurança. Então, ou seja, a lâmpada foi mais forte, ou seja, a tensão ali, né, da lâmpada, a temperatura que aquela lâmpada gerou foi mais forte do que o soquete suportaria. Por isso que ele derreteu. Então isso está presente em todos os materiais. Qualquer um que vocês falarem aí, olhar para o lado, ver alguma coisa assim, vocês vão associar essas duas situações. Quanto que ele suporta de carga? Quanto que ele suporta de peso? Quanto que ele suporta de tensão de puxar, né? Até a mola. Até um certo peso, a mola suporta.
Se você puxou além daquela resistência K da mola, ela perde aquele momento elástico dela. Aí ela vira simplesmente um pedaço de aço. Então por isso que é fundamental a gente conhecer isso de todos os materiais. Poxa, Luiz, você falou até agora, mas nada ainda daquela matéria nossa de fundação. O que eu quero dizer? Que quando a gente faz a fundação, a gente vai ter uma tensão atuante em cada centímetro quadrado do meu elemento de fundação. Consequentemente, o meu solo ele tem que suportar essas tensões e dissipar ela no subsolo, de modo que não se rompa o solo por essa tensão que vai estar sendo aplicada. Então, exemplo, cada centímetro quadrado da minha fundação, ela tem que suportar 1,5 kg, por exemplo. Tá? Então, cada centímetro quadrado, a minha fundação tem um carregamento de 1,5 kg. Então, se a gente tem 100 centímetros quadrados, se a gente multiplicar 100 por 1,5, a gente vai ter 150 quilos, né? No total. Então, ou seja, em 100 centímetros quadrados, a gente vai ter 150 quilos atuando. Então, ou seja, a gente vai pegar essa área e a gente vai entender, poxa, é pequena, é grande? Não sei, é a tensão que o solo suporta. Então, se eu tiver uma carga maior na fundação, na estrutura, o solo vai acabar se rompendo. Então, a partir do momento que o solo se rompe, é a hora que ele pode trazer danos para a nossa fundação, né, para a nossa estrutura, que a gente chama de patologias ou até mesmo recalques, né? Então, poxa, olha só onde a gente está chegando, né? De uma simples referência, o ponto básico que eu tenho que ter é o seguinte entendimento, que o meu solo ele tem que ter uma resistência ou um suporte X no máximo. Eu tenho que converter para o meu elemento de fundação, que o meu solo suporta uma quantidade inferior, que lembra da questão de majoração e minoração. Então eu tenho um solo que ele suporta 5 kg por centímetro quadrado. Quando eu faço o elemento de fundação, eu considero que o solo ele vai ter 40% menor de resistência. Então eu vou pegar os 5 kg e vou dividir por 1,4 para mim poder diminuir, na verdade, nessa resistência do solo, para mim poder trazer uma segurança ao projeto. Então, ou seja, eu vou dimensionar, se a minha fundação, se cada ponto eu tenho que descarregar X toneladas, eu tenho que saber que cada centímetro quadrado ele vai ter que suportar no máximo aquela equaçãozinha de 5 dividido por 1,4. Então, vai dar em torno de 3.500, se eu não estou enganado. Então, ou seja, essa vai ser a tensão, né, a força, a resistência do solo. Então, isso é fundamental porque no ponto principal de apoio é aquele ali. A gente vai entrar num outro fenômeno, né, vou ampliar essa questão para vocês verem de que forma que isso acaba cooperando. Aí lembra aquele exemplo que eu falei lá dos prédios de Santos, né? É meio tortinho, é meio inclinadinho. Ele tem relação direta nessa questão. Por quê? Se eu tenho um prédio hoje, somente um prédio, e eu tenho um carregamento em cima daquela área de fundação, eu tenho somente um carregamento, teoricamente vai suportar sem problemas maiores. Mas a partir do momento que eu começo a ter esse acúmulo, eu tenho um prédio vizinho, eu começo a ter outro prédio vizinho, um prédio vizinho atrás, um prédio vizinho na frente, ele vai ter esse acúmulo. Então pode ser que aquela região não suporte esse acúmulo de tensões que estão sendo atuadas naquela região. Tem uma grandeza, né, que a gente chama aqui, o ponto de atuação, ele não é somente ali onde ele tem um contato. Eu apoio nesse ponto, mas essa tensão nesse ponto, ele vai gerar um impacto maior lá no subsolo. É o que a gente chama de bulbos de tensões. Então o que acontece? Imagine só, se eu pegar uma bexiga, eu encho ela e coloco água dentro. Então vamos imaginar, se eu pendurar uma bexiga aqui cheia com água, ela vai ficar no formato cheia, mais pesada um pouco para baixo, mas vai ter um formato de no caso um balão, um bulbo. Imagine que esse bulbo seria uma força que está atuante nesse ponto. Se eu tenho outro ponto que está atuando aqui, eu tenho também essa tensão nesse outro ponto, eu também vou ter um outro bulbo, que pode ser que tenha o mesmo tamanho desse aqui, ou dependendo, né, da resistência do solo e da tensão que está sendo atuante desse outro empreendimento, desse outro elemento,
ele pode ser que seja maior do que esse aqui. Então o que acontece? Se eu aproximar, né, tiver duas fundações muito próximas e dois balões, o que vai acontecer? Um vai tocar no outro. Um vai tocar no outro porque a gente está vendo elementos físicos, estão vendo elementos que a gente consegue apalpar. Agora imagine só, se a gente pegar um bulbo de tensão aqui com um bulbo de tensão aqui, nesse ponto aqui, quando ele cruza aqui, ele está com uma tensão X que o solo suporta. A partir do momento que eu coloco esse outro bulbo, que ele vem e passa, né? Imagine que os bulbos vão entrelaçar um ao outro. Então, ou seja, nessa área aqui, eu tenho uma atuação de um bulbo que está considerando uma parte de um elemento e uma parte do outro. Então, com o acúmulo desses bulbos de tensões, é onde eu tenho uma região muito sobrecarregada que acaba estando passível, é possível de acontecer recalques. Então, se eu tenho uma fundação rasa, por exemplo, e eu tenho um bulbo de tensão muito grande que está atuando, ele pode trazer algum tipo de recalque, consequentemente trazer deformações ao prédio, trazer fissuras e poder, quem sabe, até comprometer essa estrutura. Pô, Luiz, isso só acontece com um elemento de fundação de prédio? Não. Quando você vai passar a linha de metrô, por exemplo, lá em São Paulo, imagine só, vai ter que cruzar dentro do meio do centro de São Paulo uma linha de metrô. Você acha que ele simplesmente chega e vai escavando assim, torto direito, sem nenhum dimensionamento, sem nenhuma investigação, sem nenhuma avaliação? Lógico que não. Porque se eu causar algum dano no subsolo que trouxer transtorno para o prédio que está lá em cima, a responsabilidade é de quem está executando lá embaixo. Então você não tem como você separar uma coisa com a outra. Se você está fazendo uma obra e você causou dano a algum vizinho, a responsabilidade é sua. Se foi comprovado que realmente foi em função da sua atividade, você tem que responder por conta disso. Então, ou seja, imagina, o cara está abrindo um túnel lá em São Paulo, tem uma série de investigações, ponto a ponto, onde o metrô vai passar, onde vai passar essa escavação, para poder garantir que, no ato da abertura da escavação, não atinja nenhum bulbo de tensão, de forma que possa trazer danos enquanto ele estiver desprotegido. Porque, vamos lá, a partir do momento que você escava, você tem aqui, você está apoiado, você tem um solo aqui, você tem uma estrutura, você tem um solo, e você começa a escavar aqui, aos poucos ele vai acabar deformando, porque o peso que está aqui, ele está forçando lá para baixo. Então, se eu escavar e tirar esse apoio, mesmo que seja 8 metros, 10 metros, e esse bulbo chegar até essa profundidade, e se eu escavar e ele ceder, eu posso trazer um dano muito grande. Só que a partir do momento que eu escavo, não tive problema, e eu faço essa recomposição na questão do túnel para poder recompor essa parte, essa recomposição tem uma resistência maior do que esse próprio solo que estava ali presente, tá? Então, por isso que a sequência construtiva de túnel, a sequência construtiva ainda mais nos grandes centros, sempre é essa. Escava, e inclusive para a segurança dos operários. Escava, recompõe para poder proteger, avança, recompõe, avança, recompõe, e assim sucessivamente até você chegar lá no outro ponto, lá na outra extremidade. Então imagine só, por isso que está ligada essas duas situações. Lembra lá, a tensão atuante da estrutura no elemento de fundação e o bulbo de tensão que a gente tem por conta dessa tensão. Então, ou seja, a gente tem uma equação que você consegue determinar qual é a tensão atuante em diferentes profundidades nesse solo. Então imagine só que eu tenho um elemento de fundação que está apoiado aqui e eu quero saber a tensão desse solo com esse carregamento a 1,5 metro de profundidade. Eu coloco as informações na equação e determino, aqui está com X kg/força por centímetro quadrado. Se eu avançar ele, se eu deslocar ele do eixo e colocar ele para o lado, eu também tenho condições de determinar qual é a tensão que está aqui. Então, a partir desse momento, eu consigo traçar os bulbos de tensões e de atuações que está acontecendo. Então, o que acontece? Quando eu tenho pilares próximos um do outro, então, ou seja, eu tenho a atuação de um bulbo de tensão embaixo de cada pilar. Dependendo de qual é o carregamento dele, que vai ser aquela dimensão de propagação por baixo, do carregamento e da resistência e a capacidade do solo de absorver essas tensões.
Acredito que tenha ficado claro essa questão. É um pouco meio confuso, mas é básico. Tensão é a força que você está aplicando, e a resistência é aquilo que suporta. A resistência que suporte tem que ser a tensão que está atuando. Isso é básico, isso é para qualquer material. Então, certo, pessoal? Vamos dar andamento aqui para a gente poder trazer algumas imagens, para poder trazer um pouco mais de clareza com relação a isso para vocês, tá? Então, bulbos de tensões. Bulbo de tensões ou bulbo de pressões é o conjunto de várias curvas de isovalores de tensões verticais no solo, induzidas por um carregamento externo. Então, ou seja, o carregamento externo seria a atuação do empreendimento, né, que está fazendo aquela sobrecarga naquele solo. E o conjunto de várias curvas de isovalores é porque conforme você tem as curvas, você tem valores diferentes. Então, você tem a variação de valores conforme essa relação de resistência do solo e de tensão que está sendo aplicada. Então, de tensões verticais nos solos induzidas pelo carregamento. Então, são aquelas tensões que a gente está lá no solo, lá embaixo. Lembrando que a gente apoia a fundação, a estrutura, e ela tem que suportar. Se ele está trazendo impacto a 30 centímetros, a 1 metro, a 10 metros, a 50 metros abaixo daquela fundação, é isso que a gente precisa tomar cuidado, e é isso que causa problema. Pô, Luiz, mas por que eu tenho que me preocupar com isso? Já eu explico para vocês o que vocês têm que tomar cuidado. Onde que isso pode impactar no seu vizinho. Então, tensão admissível do solo. Podemos dizer que a tensão admissível do solo nada mais é do que a tal capacidade de carga dividida por um fator de segurança, né, em que tal fator varia de acordo com o método utilizado para se calcular a capacidade de carga do solo. Então, ou seja, a tensão minha admissível do solo vai ser aquilo que ele tem condições máximas. O meu solo ele pode ter um carregamento máximo de 6 kg por centímetro quadrado de área. Esse é o carregamento máximo que eu posso ter no meu solo. Então, quando a gente fala no fator dividido por um fator de segurança, eu pego aqueles 6 kg e divido, sei lá, por 40%, eu divido ele por 1,4, eu acho qual é a tensão máxima já com o fator de segurança no solo. Então, ele não vai suportar mais 6, eu vou tender para fins de cálculo que ele vai suportar 6 menos 40%, né? Então, a gente vai ter 3,6, se eu não estou enganado aí. Se a gente for fazer a conta, acho que é isso mesmo, dá 2,4, então dá 4, dá 3,6 kg. Então a gente vai caracterizar que o solo suporta 3,6 kg por centímetro quadrado. Então isso é em função do fator de segurança que a gente vai colocar. De acordo com o quê? De acordo com o tipo de estrutura ou a metodologia que vai ser utilizada na fundação. Certo? Então aqui fica como, né, a gente está vendo aqui um perfil, né? Como se fosse um solo. Então a gente tem aqui o elemento de fundação, aqui a gente tem duas sapatas, e aqui a gente tem duas estruturas, né? Uma areia compacta e uma argila mole. Então a gente vê, se a gente tem aqui não tem uma escala, mas vamos dizer, a gente consegue visualizar que essa fundação é menor do que aquela dali. Consequentemente, o bulbo de tensão é isso aqui, ó. O elemento de fundação ele gera é o que chama de bulbo, né? Um círculo aqui que ele tem tensão. Então, ou seja, aqui ele já não tem mais atuação desse elemento de fundação. Aqui eu tenho ainda tensões que estão sendo resultantes dessa fundação. Então aqui já não tem mais nada que impacte no solo. Aqui tem, aqui não tem. Nessa questão aqui dessa outra que é maior, a gente tem aqui, né, esse elemento maior, então consequentemente o seu bulbo ele é maior. Pode ser por conta do carregamento que também, consequentemente, é maior. Então, ou seja, por quê? Se ele é um elemento de fundação maior, mas com o mesmo carregamento, esse bulbo aqui seria só uma voltinha aqui, ó. Porque eu tenho uma área maior distribuindo. Então, ele é maior porque, consequentemente, ele tem um carregamento que está sendo incidindo, né, sobre esse elemento maior. Então, ou seja, a gente consegue visualizar aqui. Olha onde é que faz esse bulbo de tensão, né? Então, ou seja, aí volta naquela situação que eu falei para vocês que a gente pode ter problemas com vizinhos, né? Como que a gente pode ter problema com vizinho? Imagine que aqui tem um muro de divisa. Então, se aqui tem um muro de divisa aqui, ok, eu não tenho, a minha edificação que eu vou construir nova, não tem nenhum problema que impacte no meu vizinho. Mas agora imagine que isso aqui, se
interpolasse aqui, ó, esses arcos aqui, ó, tivesse um invadindo o bulbo de tensão do outro, eu teria que fazer o quê? No ato do projeto, eu caracterizo essa questão, eu identifico esse ponto e, a partir disso, eu faço o quê? Diminuo a fundação para ele diminuir o bulbo, melhoro essa resistência aqui do solo para ele diminuir essa tensão, divido esse carregamento, não sei, a gente tem formas que a gente pode fazer para poder chegar nesse consenso. Uma das coisas é justamente isso aí. Ou eu divido os elementos de fundação para dividir essas tensões, ou eu então melhoro o meu solo para poder diminuir essa ação desse bulbo. Então, uma das coisas que aconteceu bastante lá em Santos, hoje já está mais avançado, mas nas construções antigas, é que antigamente, como não tinha tantas edificações, também não existia essa preocupação com relação ao bulbo de tensão. Então chegou-se uma hora que começou a aparecer algumas inclinações dos prédios e o pessoal começou a identificar, o que isso está acontecendo? Se ninguém mexeu ali, é a acomodação do solo? O que está acontecendo? Aí identificou-se que estava havendo interpolações de bulbos de tensões. Então isso aqui, ele pode ser muito grave para uma área com a densidade muito elevada de construções, construções quando a gente fala de grande porte. É óbvio que uma casa não vai ter tem bulbo de tensão? Tem, mas talvez não vai ser tão grande assim. Vale ressaltar que a dimensão do bulbo, ele está vinculado a duas coisas: a resistência do solo, a capacidade do solo de absorver as tensões e quantos quilos, ou a tensão máxima que está sendo aplicada aqui em cima. Então, essa relação desses dois fatores, a resistência do solo e peso, a carga máxima do elemento de fundação na distribuição, é que vai impactar no tamanho do seu bulbo de tensão. Aqui tem uma outra foto que não está tão boa assim, mas que fica claro essa interposição de dois prédios vizinhos. Eu tenho um prédio menor, eu tenho um prédio maior, mas que esses bulbos de tensões, eles acabam se interpolando. Então, ou seja, o solo nesse local, imagine só que ele está a 10 metros aqui da cota da rua. Então imagine só que o solo aqui, ele está sofrendo tensão, está recebendo tensão desse prédio aqui, dessa fundação e dessa fundação. Então, ou seja, o solo que eu tinha lá para suportar 3,6 kg por centímetro quadrado, se eu já estiver usando aqui 2,3 kg, eu só vou ter aqui 1,3 kg para poder fazer do outro lado, porque aí dá os 3,600. Se esse aqui for 2,300, esse aqui for 4,500, ou seja, o meu solo nessa região está sendo comprometido. Lógico, a grosso modo, ele vai fazer o quê? Ele não vai estourar. Como é que ele vai estourar, Mas ele pode chegar uma hora de que ele acaba escorregando uma partícula sobre a outra, e aí o que acontece é de sofrer recalques. Então o que pode acontecer? Um outro exemplo, se a gente tem um bulbo de tensão aqui, e aqui a gente tem um solo mole, muito ruim, a gente precisa tomar cuidado, porque a tensão desse solo, ele vai estar atuando nesse solo mole. Esse solo mole suporta essa tensão nessa faixa? Se ele suportar, ok. Se ele não suportar, a gente tem que fazer o quê? Melhorar a parte da estrutura, dividir mais os pontos de apoio e fazer com que esse bulbo não chegue até esse solo mole. Porque se ele estiver chegando e mesmo assim construir, é onde vai acontecer excesso de carga, excesso de carga, excesso de carga, que vai chegar uma hora que esse solo mole vai se romper, vai achar algum caminho para ele escorregar, e a hora que ele escorregar é a hora que a edificação movimenta, consequentemente aparecem aquelas patologias de fundações que a gente também vai observar algumas delas, mas que pode ser danoso à estrutura e pode trazer comprometimento à segurança, de quem mora, dos vizinhos e de todo mundo. Então, por isso que é importante a gente entender como que isso atua para a gente poder fazer a nossa construção em segurança. Então, tudo isso são informações que a gente tem condições de avaliar antes mesmo de dar o início na nossa construção. São pontos que a gente consegue observar e mitigá-los ali no início. Ou seja, a partir do momento que a gente identifica no ato do projeto esses pontos, a gente diminui transtornos maiores lá para frente. Então, se eu observo que eu vou ter problema, eu já trato na hora do projeto de corrigi-las. Então, ou seja, por isso que não existe o tipo de fundação correto, ou o tipo de fundação que todo mundo usa, ou o tipo de fundação mais barato.
não tem mais barato, ele tem que ser um conjunto de informações que vai chegar num preço satisfatório e ideal, tá bom, pessoal? Então, pessoal, para a gente poder finalizar mais essa aula, finalizar mais esse conteúdo, né? Por isso que é de suma importância a gente ter consentimento dessas atividades que a gente vai desenvolver. Como eu falei para vocês, qualquer dano que você causa ao vizinho ou a outra pessoa, você é o responsável por estar executando. Então, consequentemente, você é o responsável por reparar. Então, por isso que é primordial, é imprescindível vocês terem sempre em mente: vai fazer, faça bem feito, analisa os pontos, verifica o que precisa ser verificado, corrige o que precisa ser corrigido, se atente, porque isso é grave, isso é de alto risco, é de alta complexidade, mas nós temos condições, capacidades para a gente poder superar e poder definir até que ponto que passa a ser seguro essa execução, tá? Então, lembrando sempre, o solo tem a resistência dele, a estrutura tem o peso que ela vai estar atuando, então o solo tem que suportar aquele peso da estrutura. Fechou essa conta? Pode ficar tranquilo, aí a gente tem que se preocupar na hora da execução dos materiais que a gente vai trazer para as próximas aulas. Tá bom, pessoal? A partir da próxima aula a gente já começa a falar mais dos tipos de fundação, acaba entrando um pouco mais nessa questão das fundações, dos tipos, de quais são, o que tem, o que existe, como são feitas. A gente começa a dar um pouco mais de andamento, um pouco mais de foco nas nossas aulas. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradeço, acompanha aí, dúvidas pode mandar mensagem, pode mandar e-mail que a gente está aqui para a gente sanar. Valeu, bons estudos, obrigado, tchau, tchau!